Massagem. Quem não gosta de receber uma massagem? Nós, profissionais da saúde que trabalhamos com massagem, muitas vezes somos intitulados de massagista. E hoje eu quero conversar com você e te explicar que massagem tem ciência, tem nome, tem evidência científica. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Natália Tanaka, fisioterapeuta que trabalha com terapias manuais. É isso mesmo, gente. Tem que ser especialista em terapia manual para trabalhar com massagens. Então, aqui, Cristiane Sonsino com a doutora Gisela Garcia na lata com vocês falando sobre massagens. Recebemos então doutora Natália, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, é um prazer, eu agradeço o convite de vocês e parabéns por esse projeto, né? Beleza na Lata, para a gente poder levar mais informação e conhecimento para as pessoas sobre bem-estar, saúde, estética. Nós Parabéns. agradecemos. Obrigada. Até por você ter aceito o convite. Para quem não sabe, doutora Natália Tanaka é muito famosa na área de terapia manual, uma estudiosa, envolve muita ciência, não só nos atendimentos dos seus pacientes, mas no compartilhamento de conhecimento e educação relacionada às terapias manuais, né, doutora? Exatamente. Quer se apresentar? Prazer, né, para todos vocês que estão aí assistindo, sejam pessoas aí, pacientes ou profissionais. Eu sou Natália Tanaka, sou fisioterapeuta há 13 anos, o tempo passa, né? Isso mesmo. 13 anos. E eu me especializei em terapias manuais, apesar de já ter, assim, passado por várias áreas, por diversas experiências, que é o que eu vejo que acontece, você também como fisioterapeuta, você não sei. Eu sou farmacêutica. Então, a gente quando se forma, a gente não tem, assim, muita certeza do que a gente quer, né? E eu falo que até a gente encontrar realmente o nosso propósito, a nossa missão, a gente passa aí por diversas experiências. Então, logo que eu me formei, eu não sou de Ribeirão, eu sou de Birigui, uma cidade do interior. Aí vim para Ribeirão estudar, fazer faculdade. Me formei aqui na USP e acabei ficando. Assim que como... bom que você ficou por aqui, Natália. Né? Não tem quem vem para Ribeirão e não queira ficar, né? Exato. E aí, logo que eu me formei, eu abri uma clínica. Eu comecei empreendendo. Só que naquela, né? Você faz faculdade, hoje eu formo profissionais, então eu falo assim, a gente faz a faculdade, aprende lá teoria, prática, mas quando você cai no mercado de trabalho, você não tem ideia nenhuma, né, do que fazer, de como começar. Mas eu decidi começar empreendendo, abrir a clínica. E na época, não sei se vocês vão lembrar, há 13 anos atrás, estava muito em auge o Pilates. Era o início do Pilates, era Pilates para tudo quanto é lado, né? Se ligava a televisão, era Pilates, era revista Pilates, tudo era Pilates. E quando eu terminei a faculdade, eu queria começar trabalhando na parte da estética. Só que como o Pilates estava no auge, meu esposo falou assim, por que você não aproveita? Porque tinha uma demanda muito grande, aproveita a oportunidade no mercado, começa com Pilates. E aí eu comecei com Pilates, mas na sequência eu fui crescendo, e aí depois do Pilates eu fiz o curso de especialização em dermatofuncional, aí comecei a trabalhar com a estética facial, estética corporal, tinha toda a linha lá de produtos para tratar rejuvenescimento, manchas, pele oleosa, peles mais ressecadas, toda a parte de tratamento corporal com os equipamentos, ecos, endermo, radiofrequência, carbox. E dali eu continuei expandindo. Aí da estética veio a parte das terapias manuais, né, que é algo assim que eu falo que eu já tenho um pouco até nas origens, na cultura, né, porque no Japão é muito usado esses tratamentos mais conservadores, terapias manuais, técnicas mais alternativas. Aí fui expandindo, passei até a parte das massagens, tanto voltada mais para reabilitação, quanto mais para a parte de relaxamento e tratamentos estéticos também. Aí passei a atender também a reabilitação ortopédica, e assim eu fui crescendo até de 2010 até 2017. E aí na época eu tinha uma clínica com uma equipe grande de profissionais trabalhando comigo.
Até que em 2017, fazendo um resumo aqui da minha história, qualquer vocês vão me interrompendo. Até que em 2017, eu decidi pegar um outro rumo, porque com a clínica, com toda a equipe, chegou num ponto onde eu tinha que gerenciar muito a equipe e eu não conseguia mais me dedicar tanto aos atendimentos. E aí, nesse ponto aí, então, eu decidi voltar a atender sozinha, né? Porque aí eu já tinha uma cartela de clientes, já tinha um reconhecimento. Então, eu voltei a atender sozinha e focar só nas terapias manuais. Porque eu acho que, assim, às vezes a gente tem a ideia de que quanto mais serviços a gente oferecer, mais clientes a gente vai ter, mais a gente vai crescer. Só que, pela minha experiência, eu identifiquei assim, ó, que se você não é referência em algo, você não valoriza tanto e não agrega tanto valor no seu serviço. Então, ao mesmo tempo que eu tinha muitos clientes em diversos serviços, eu não era referência em nada. E hoje eu falo para as minhas alunas assim que não adianta ser pato, né? Ou pata, que anda, nada, voa, faz um pouco de tudo, mas não faz bem feito e não se aprofunda em nada. E aí eu decidi, então, focar na terapia manual, que é o que eu tenho hoje. E ao invés de ficar treinando e gerenciando equipe, eu criei o meu curso, que é o Método Natália Tanaka de Cura pelas Mãos. Então, hoje eu formo profissionais na massoterapia, né, profissionais que são especialistas no tratamento de dores físicas, emocionais e estéticas. Porque quando a gente fala de dores estéticas, não está relacionado só à questão estética, né? Se a gente pegar aí uma gestante que está inchada, ela não é só uma questão estética, ela tem desconforto, ela tem sensação de peso, dor nas pernas. Tem uma disfunção, Uma né? disfunção. Uma paciente que fez um tratamento de câncer com esvaziamento lá dos linfonodos, que desenvolve o linfedema, ela tem não só uma questão estética, mas também tem dor. Então, hoje eu tenho o Método Natália Tanaka e, assim, sou muito feliz de poder não só ajudar os meus pacientes, porque eu falo que sozinho eu faço um trabalho de formiguinha. Eu atendo pacientes de Ribeirão, de cidades até um raio de 250 quilômetros, mas eu não consigo atender, né, pessoas de lugares muito distantes. E aí, compartilhando o meu método, hoje eu tenho aí pupilas por todo o Brasil, fora do Brasil, né? Estados Unidos, Argentina, Canadá, Austrália, por aí vai. Legal, então já vou aproveitar para tirar bastante dúvida, né? Nós temos bastante dúvida aqui sobre terapias manuais e beleza. Mas puxando um pouquinho o que você está falando, eu acho que você, com isso, ajuda muita gente. Porque é uma técnica que não exige tanto investimento. O investimento é o treinamento, é profissional, é ser um bom profissional, receber um bom treinamento. Não existe equipamentos caríssimos. Linhas de produtos profissionais. Então, você dá com isso a oportunidade para muita gente trabalhar, porque você dá um conhecimento muito importante, né? Eu acho muito legal essa área. Quando eu fiz especialização também na área de estética, a gente tem uma disciplina de terapias, de spa e terapias manuais, mas a gente não tem um aprofundamento. Porque é uma área realmente muito específica. Poucas pessoas vão para essa área, ou quem vai realmente, como você falou, foca nessa área, ou não. Então, eu não fui... Tem que gostar. Tem que gostar e precisa de muito estudo. Então, não dá, a gente realmente não consegue fazer tudo isso. A gente tem que ter um foco, né? E aí, quando eu comecei a te seguir, eu comecei a ler mais um pouco sobre isso, porque me chamou muito a atenção e eu até comentei com você, né? Falei, nossa, quanta gente, olha, sua agenda vai ter que ter um espacinho, porque eu sei que é lotada. Vou trabalhar de madrugada. Pois é, porque é muito importante. E é legal, porque a gente vê, apesar da terapia manual ser, não sei se a gente pode chamar de milenar, mas é algo uma técnica muito antiga, ela ainda está crescendo. E ela cresce todo dia. Sim. Porque eu acho que a gente tem vivido tantos excessos, né? Tantos estresse e tanta, eu acho que competitividade no trabalho, né? Tantas outras coisas que a gente precisa falar. Vamos falar política, crise econômica, nananana.
E a gente se esgota muito rapidamente, a gente tem um esgotamento muito grande, né? E como ajuda? Porque tem muita dor que é uma dor psicossomática, né? E aí eu falei, nossa, gente, hoje a gente tem depressão, o burnout, tanta coisa. E o método, Natália Tanaka, ele vem justamente para tratar dores físicas, então, seja por conta de uma má postura, quem trabalha muito tempo sentado, sobrecarrega a lombar, tensão, estresse do dia a dia, né, que enrijece essa parte, ou por conta, vai na academia, faz um exercício e acaba pegando lá alguma musculatura, tendinite, hérnia de disco, artrite, artrose, né, doenças por conta do próprio processo natural de envelhecimento, como também as dores emocionais, né, fibromialgia, síndrome do pânico, estresse, depressão, burnout, né, e também as dores estéticas, né, do inchaço por conta da alimentação que a gente tem hoje, que é muito inflamatória, Menopausa, isso, né? TPM, sedentarismo, às vezes uso de muito medicamento. E reflete, né, estria, gordura localizada, isso, celulite. Então, assim, o método Natália Tanaka, ele é o curso que eu chamo de cura pelas mãos, porque como a Gi falou no início, não é nada místico, não é nada sobrenatural, é ciência, é cientificamente comprovado que a partir do toque da nossa mão na pele, né, do paciente, que tem receptores, esses receptores convertem esse nosso estímulo mecânico da massagem em estímulo elétrico, que vai atuar no nosso cérebro, que vai atuar nas estruturas que estão abaixo da pele, dependendo do objetivo, da finalidade da massagem, a gente tem a técnica correta, né? Então eu falo assim que um profissional para trabalhar com isso e para realmente entregar resultado, não é só ficar alisando e passando creme. A gente pode falar até de uns mitos aí, né? Isso. Massagem para ser eficiente, tem que doer? Olha, se tem que doer... Para estética, voltado para estética. Voltado para estética. No caso, as técnicas mais para estética, a gente teria, então, a drenagem linfática e a modeladora, né? Então, eu falo assim, ó, para você entregar resultados visíveis já no primeiro atendimento, porque um bom profissional, ele vai te entregar resultado no primeiro atendimento. Você tem que ter o que eu chamo de raciocínio clínico. Então, assim, tem que doer ou não tem que doer, vai depender daquilo que você quer estimular, do que você quer tratar. No caso da drenagem linfática, não pode doer, porque... Nem deixar roxo, que é isso que a gente quer alertar as pessoas, né? Porque na drenagem linfática, a gente quer estimular o sistema linfático, e aí por isso que o profissional tem que ter todo o conhecimento de anatomia, de fisiologia, né? De saber que tocar o paciente não é de tá lá só alisando, passando creme e sem saber o que está desencadeando lá dentro. Então, numa drenagem linfática que você quer estimular o sistema linfático, que é bem superficial, você vai usar uma técnica com manobras mais suaves, com movimentos mais lentos, porque a linfa ela é conduzida numa velocidade lenta, então não adianta aplicar rápido, né? Então, na drenagem linfática não pode doer. Numa massagem, a massagem modeladora já é uma massagem que tem que ser com manobras mais vigorosas. Isso. Mesmo sendo manobras vigorosas, não pode causar um desconforto na paciente a ponto de deixar hematomas, né? Ela não que querer, a gente precisa alertar. não querer voltar, né? Agora, se a gente for já para o lado de uma massagem terapêutica. Na massagem terapêutica, o objetivo é diminuir contratura, aqueles nódulos de tensão. Então, você vai ter que tocar na dor do paciente. Sim. Dependendo do músculo que tiver envolvido, se for um músculo profundo, o paciente vai sentir... não é que ele vai sentir a dor, a gente tem que reproduzir a dor dele para você saber se você tá no ponto correto. Se ele não sentir dor ali onde você tá aplicando, ou você não está no local correto, ou você não está aplicando a pressão suficiente para chegar na musculatura ou na estrutura que está envolvida. Tem os pontos de gatilho, e dói, né? Onde tem aquele novelamento muscular e que gerou o ponto de dor, né? Tocar ali vai doer, mas é necessário. É necessário. Né? E também entender, eu falo muito, né? Não é errado você tocar no ponto da dor. Errado é você não saber
posicionar corretamente o paciente, saber Manipular localizar a adequadamente. musculatura, é você não saber a fase da cicatrização, se ele está numa fase mais inflamatória, então você tem que pôr uma pressão menor, porque está muito irritado, ou se ele chega com uma dor mais crônica, você precisa pôr uma pressão, porque ele está numa fase de remodelamento ali, de fibrose, de aderência. Se você não colocar pressão, você não vai quebrar aquilo que está tudo grudado. Então, né, tem que ter esse conhecimento para poder... Eu acho que por ser manual, além do toque, né, de ser muito agradável, me causaria mais tranquilidade, mais segurança de saber que é com as mãos, não é o equipamento. Eu tenho mais segurança. O toque, além de ser mais energético, algo que você sente, né, traz uma percepção corporal mais... Transmite energia. Transmite energia e tal, e eu acho que me passa segurança também se eu tenho uma dor, sabe, do que um equipamento. Que quem tá dolorido tem medo da dor, né? Então, eu acho que a terapia, por ser manual, muito legal, assim. E por falar em equipamento, você associa pedras, bambu, aquelas pantalas e recursos de liberação miofascial? Hoje eu trabalho única e exclusivamente com as mãos. Por isso que o método Natália Tanaka, ele é cura pelas mãos. Uhum. Eu acho que assim, ó, para quem quer colocar, vamos supor, uma pedras no final de uma massagem relaxante, ali colocar nas costas, é um recurso que vale. Mas eu gosto muito das mãos por conta de uma coisa que a Gi falou, né? A nossa mão transmite energia. Então, toque, eu foco o tempo de atendimento mais em estar tocando mesmo, estar em contato com o paciente. E eu associo muito os óleos essenciais. Ah, que delícia. Não sei se vocês adoro. Conhecem. Então, assim, eu acredito que é um casamento bem legal, né? A gente associar a massoterapia com a aromaterapia. Né? Os óleos essenciais vêm para potencializar os resultados. Então, eu dou para o meu paciente logo que ele chega na sessão, né? Dependendo de como que cada paciente tá. E aí, uma coisa que você falou assim, a gente não... No caso da massagem, a gente não precisa investir, né? Uma pessoa que quer começar... não precisa ter grandes investimentos, então no método Natália Tanaka, um creme neutro, um óleo vegetal, eu prefiro o de semente de uva que ele é mais adstringente, 2 ou 3 óleos essenciais, você já consegue tratar vários pacientes, e aí conforme você vai ganhando, tendo recurso, você vai investindo. Então o paciente chega, a primeira coisa eu já dou um óleo essencial para ele ficar presente, porque... Hoje as pessoas estão aqui, mas elas estão pensando no que vai fazer daqui a pouco e no que vai fazer amanhã. Então, entrou a primeira coisa, é um óleo essencial, né? Um balance, por exemplo, que ele deixa a pessoa presente, para ele realmente sentir o toque, aproveitar né, os benefícios. E aí, para cada finalidade de massagem, então, se o paciente chega porque está com um edema, a gente vai, né, usa um grapefruit, que ele estimula o sistema linfático. Ah, ele chegou porque está com insônia, então a gente vai usar a técnica do método, que tem finalidade relaxante, associa um lavanda. Chegou com dor, então a gente vai fazer uma massagem mais terapêutica, associa um deep blue, né, que são os óleos. Então isso ajuda você a ter resultados mais rápido ainda, Só o jeito de né? você falar, eu já tô... Você Já tá tá se sentindo isso, imaginando, né? Não, você tem algo, assim, você me acalmou, assim, sabe? Eu já tô mais. Não é, Cris? Então, aí... Pode falar. Ai, desculpa, eu cortei. Eu vi relatos também em que pessoas, por exemplo, que têm uma reunião, de repente, muito importante, ou têm que tomar uma decisão extremamente importante, buscam essa terapia como uma forma de relaxamento, uma forma de se preparar, né, para isso. E muitas vezes essa pessoa tem uma dor, por exemplo, uma dor lombar, uma dor, como você falou aqui, de cervical e tal, e ela vê resultados muito bons, elas conseguem se preparar muito mais, né? A questão de enxaqueca também, com resultados bons, né? Eu vi bastante relato nesse sentido, com resultados legais. Desculpa, Cris, vai que você... Passei a bola agora. Porque de efeito fisiológico, né, a gente tem aí o equilíbrio do eixo neuroendócrino, né, hipofisário, quando tem o toque. Então assim,
a gente vai ter tanto os efeitos mecânicos, né? Sim. Que a própria o movimento da massagem vai deslocar fluidos, seja o sangue, a linfa, né? Ou então quebrar lá as aderências, né? Dependendo da profundidade. Tem os efeitos fisiológicos, onde a gente consegue, como você falou, a pessoa às vezes tem alguma coisa, um evento, algo importante, com a massagem consegue diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, libera também a endorfina, que é um analgésico, né, que a gente associa a morfina, então a morfina tira a dor, é um analgésico natural, que no caso de pacientes, por exemplo, com fibromialgia, eles têm um déficit na produção dessa substância. Então, eu tenho pacientes com fibromialgia que estão lá toda semana, porque é uma forma natural de estimular o organismo a até produzir. O sono. Regula o sono. Estimula também dopamina, serotonina, que são as substâncias, né? Que dão a sensação de prazer, motivação, bem-estar, concentração. E também a ocitocina, que é o hormônio do carinho, do amor, do afeto. Então, eu falo assim, ó, que massagem vicia. Então, os meus pacientes estão lá toda semana, né? E vira-se... É um hábito, assim. Inclui isso como um cuidado, né? E isso que as pessoas também precisam se conscientizar, né? Eles chegam na dor, eu falo. Eles chegam na dor e ficam no amor. Porque todo mundo chega lá porque travou, porque tá com, né, algum desgaste, não tá conseguindo levantar. Mas aí eles entendem que colocar isso na rotina, assim como ir na academia, assim como ir numa nutricionista ou fazer uma psicóloga, ir lá e se cuidar, receber essa massagem, esse toque é um momento que a pessoa tem de esvaziar um pouco a mente. Eles entram andando tortinho assim e sai retinho, não é? É muito comum a gente ver isso. Posição álgica, né? Posição álgica. Porque você compensa, né? Você consegue compensar. Então, todo mundo entra assim e sai retinho, né? Trabalho com ensino, né? Trabalho na FATESA e lá a gente colocou terapia manual na pós-graduação, na graduação, né? Tem disciplina, porque a gente entende realmente que dentro da área da estética é muito difícil trabalhar com emagrecimento se o indivíduo tem compulsão alimentar, insônia, isso faz todo um desequilíbrio hormonal e emocional, e eu tenho uma dificuldade muito grande, então, a criolipólise não reduziu a medida como deveria. Então, mas como é que está o equilíbrio desse indivíduo? Dorme mal, né? Se alimenta mal, não é só porque come mal porque quer, come mal porque tem compulsão por conta do desequilíbrio hormonal, é química pura. E quando se recebe a massagem, então eu brinco muito, tá caindo o cabelo? Introduz terapias manuais, né? Espasianas, enfim. Dificuldade de emagrecer, e sabe até que eu notei e tenho lido com relação ao melasma. A pessoa que tem uma mancha, ela tem um processo inflamatório sistêmico. Certo. Então, tenho mancha na pele e quero tratar com ácido. Não é só essa questão do processo inflamatório tópico. É a questão do processo inflamatório sistêmico. Então, olha, acho que as pessoas... a consequência, a causa. E as pessoas não correlacionam. Tem melasma, vai fazer massagem. Então, né? Mas tem que fazer massagem, porque reduz o processo inflamatório sistêmico, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu concordo totalmente. Não só no melasma, como várias outras sintomas, né, que o paciente tem quando você vai buscar a causa, porque as pessoas focam na consequência, mas quando você vai buscar a causa é realmente esse desequilíbrio, essa inflamação que existe no organismo e que a gente consegue com a massagem, tanto da drenagem linfática, que a gente estimula o sistema, né, a eliminar as toxinas, como também através da massagem com finalidade relaxante para diminuir o cortisol, que é muito inflamatório, né, e estimular essas outras substâncias para equilibrar o organismo. Vou te fazer uma pergunta, eu sei a resposta, mas quero que você explique melhor para quem estiver nos assistindo. Vai me botar numa furada. Quando você fala em eliminar toxinas com drenagem linfática, a gordura sai no xixi?
Meu Deus, Que o então. pessoal fala muito isso. Isso, você ouve bastante também? Gente, Ainda, né? Muita, Ainda né? hoje, ainda hoje. E assim, ó, não só o público, as pessoas falam isso, mas os próprios profissionais da área Sim, falam isso. Então, alguns ainda. quando eu pego os meus alunos, né, eles começam um curso e eles vêm com essa... Nath, prof, eles falam, né? A gordura sai no xixi. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não existe, né, fisiologicamente ali o sistema que faz, né, a gordura. Pra onde vai essa gordura, né? Então, assim, como que existe aí essa crença, um mito, né? O fala aí popular de que, eu vou fazer uma drenagem linfática e vou quebrar a gordura para sair no xixi, né? Então, assim, e aí você é mais experiente do que eu ainda nessa parte da estética, eu vou falando aqui, você vai me ajudando. Mas tanto a massagem modeladora, como os outros aparelhos, seja um ultrassom, a radiofrequência, a Carbox, né? Todos esses estímulos, a gente vai dar o estímulo para o organismo, esses estímulos, eles vão atuar lá no nosso sistema nervoso autônomo, né? Que vai liberar lá uma substância. E eu falo assim, a gente não quebra a célula de gordura e isso cai, né, na corrente sanguínea e vai sair no xixi. A célula de gordura, ela vai estar lá. Imagina se a gente tivesse o poder de quebrar essa célula de gordura, né? Então, a gente faz o quê? Estimula esse nosso sistema nervoso autônomo, que vai liberar uma substância que vai quebrar a molécula, a substância que está dentro da célula de gordura em partículas menores. E essas partículas menores caem na corrente sanguínea. Só que essas moléculas menores que caíram na corrente sanguínea, elas precisam ser metabolizadas. Agora então, elas vem a real. Beleza, na lata. Agora, na lata, vou falar para onde vai, né? E aí... Metabolizado. Tem que fazer exercício físico. É isso aí, a parte que dói ouvir, né? Porque o pessoal não quer fazer atividade física para usar essa gordura como forma de energia. Mas você sabe que eu só li, não entendo, mas aí você vai me corrigir. Que a drenagem linfática, obviamente, não tem perda de gordura. Você não faz para perder gordura, você sente que você diminui de medida porque você desincha, diminui edema. Sim. Mas eu vi uma correlação com relação à diminuição da taxa do índice glicêmico, da quantidade de glicose em corrente sanguínea, quando você aumenta essa drenagem linfática. Então, indiretamente, você pode ter um ganho aí quando você está fazendo uma drenagem linfática, não só por uma perda de líquido também, que você estimula, né, diminui esse edema, mas também porque diminui a quantidade de glicose na circulação. Vi alguma coisa assim. Além de melhorar o sistema, que se fala em melhorar imunidade. Também isso eu ouvi falar muito. Sim. Agora diminuir a taxa de glicose. Eu li algo, vamos procurar isso. Por isso que eu te falei, eu não sei, porque eu só vi algo nesse sentido, que tem uma quebra maior, algo assim, tá? Mas eu não sei como, nem como acontece. Mas podemos pesquisar isso aí também. Sim, que não tem diretamente, mas indiretamente tem alguns gatilhos que podem ser estudados para... a gente sabe que o sistema linfático, ele tem lá nos linfonodos, que antes a gente falava gânglio, né? Células de defesa. E quando a gente faz a drenagem, a gente sabe que toxinas, restos metabólicos são tratados nesses linfonodos. E se houver algum micro-organismo, a célula de defesa já atua ali, né? Nesse micro-organismo. Mas tem que tomar cuidado também, porque de repente, se você já tiver instalado um vírus aí, se tiver uma quantidade pequena, ok, mas se você tiver já instalado uma virose... Então, a doutora tem um vídeo no Instagram que fala, estou com gripe, posso fazer massagem? Então, vamos falar sobre isso, né? Eu acho assim, antigamente, e aí você que tá no curso, você vai até tá mais por dentro, assim. A gente tinha algumas contraindicações muito mais... Uma lista muito grande, assim, de contraindicações. Que eu acho que com o tempo, com o conhecimento, e na prática clínica mesmo, a gente vai vendo que aquelas contraindicações que eram absolutas, hoje em dia eu acho que ficam relativas. Por exemplo, você me perguntou da gripe, eu vou te responder, mas igual câncer. Na minha época era assim, tem câncer, contraindicação absoluta, não toca no paciente.
E aí eu fiz uma live até outro dia com uma oncologista aqui de Ribeirão e eu falei para ela, né, Ju, e aí, paciente com câncer, contraindicação? Ela falou assim, não é uma contraindicação absoluta, é relativo, porque depende do tipo de câncer, depende do estágio do paciente, depende de você pesar lá custo-benefício. Se já tratou e não teve recidiva, tempo que não tem a recidiva. Isso, né? Ou então às vezes o paciente já está numa situação tão paliativa. Que a massagem vai trazer muito mais benefício para a qualidade de vida dele do que ser um problema para uma metástase, né? Sim. Ou às vezes paciente que está fazendo uma radioterapia, né? Por conta da radioterapia, eles têm muita aderência, muita... perda de movimento. Isso, fibrose ali na região limita, causa dor. Então, a massagem vai ser muito mais benéfica do que colocar em risco, né, a saúde daquele paciente. Sim. No caso da gripe, eu falo assim, ó, depende se é um resfriado, né, depende não é porque a pessoa tá lá com o nariz escorrendo, com uma dor de garganta, que, nossa, é uma contraindicação. Então, o bom senso do profissional que avalia e a sinceridade do paciente em relatar os seus sintomas, o que está tratando, o que está tomando, né? Porque hoje também a gente tem aí como fisioterapeutas o encaminhamento médico para a realização de massagens em pacientes com comorbidades e patologias crônico-degenerativas também, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso e estudar, né? Porque realmente, uma drenagem linfática num paciente com uma drenagem linfática, num paciente com um processo infeccioso, uma fase aguda. Aguda, né? Vamos dizer assim. E assim, extremamente desestabilizado, requerendo antibiótico terapia ou antirretroviral, enfim. Aí a gente tem o bom senso, né? E agora um resfriado, passou pelo médico, o médico tranquilizou o paciente. Então, vamos melhorar o sistema imunológico, né? Exato. Ou numa fase mais tardia. Então, acho que esse bom senso, essa avaliação é imprescindível. E outra coisa, pesar assim, ó, o paciente está com uma gripe, um resfriado, nada tão grave, mas está travado da coluna. Então, você vai analisar o que é melhor, né? Destravar essa coluna ou não fazer, esperar 7 dias, 15 dias até ele melhorar, mas, né? E é diferente de fazer uma drenagem no corpo todo, trabalhando aí sim com mobilização de fluidos, do que trabalhar localizado, na dor, né? Como na lombar, é diferente, né? Vamos falar então de ativar sistema imunológico paliativo, não quando já se tem instalado algo que não vai ter uma resposta tão desejada, né? Ou sempre, né? A constância que vai estimular esse sistema imunológico. Não quando já está ali, você fala, não, vou me curar mais rápido com isso, quando a gente fala em ativar sistema imunológico. Não é bem por aí, né? São coisas diferentes, né? E massagem elimina celulite? Então, aí a gente entra num outro ponto que eu sempre falo, assim, para os alunos, quando eles me mandam dúvida. Inclusive, toda quarta-feira eu abro caixinhas de perguntas nos stories. E aí chega lá, ai, Nath, como tratar hoje, por exemplo, como tratar pubalgia, como tratar artrose, como tratar celulite com massagem? Por isso a importância do massoterapeuta, do profissional, ter o raciocínio clínico, que é identificar a causa do problema, identificar se dá para estimular ou não com massagem, e aí escolher a técnica de tratamento mais adequada. Vamos falar então aqui na celulite, né? A celulite, ela tem algumas alterações presentes lá, né, o Cris, que causam celulite. Então, o acúmulo de líquido contribui à retenção de líquido no local, por isso que a gente tende a ter celulite em áreas menos vascularizadas, né, que tendem a reter mais líquido. Além disso, a gente tem a fibrose de umas estruturas, né, que são septos fibrosos ali, que eles fibrosam, eles encurtam, e aí gera aquele aspecto, né, de furinho. A alimentação, o aumento da célula de gordura, né, então se ganhar peso, a célula aumentar, isso tudo contribui. Sim. Então, uma vez que você sabe o que causa celulite, aí você vai fazer esse raciocínio. Será que dá para tratar com massagem? Então, uma massagem modeladora, ela estimula a circulação no local, né? Então, ela
junto com uma drenagem linfática, vai reduzir aquele líquido que está parado, que está acumulado, que é uma das causas. Uma massagem terapêutica mais profunda ajuda a quebrar essa fibrose, né, que também está puxando a pele, causando os furinhos. Então, se massagem ajuda a tratar celulite, sim. Né? Eu acredito muito. Mas não elimina. Porque quem está ouvindo a gente, olha só, pessoal, ajuda a tratar, ajuda a prevenir. E eu digo mais, hoje, se você me perguntar assim, doutora Cris, qual é o padrão ouro para tratamento de celulite? Eu vou te falar drenagem linfática. Eu vou te falar terapia manual. Por quê? Porque para quem está ouvindo a gente e não passou por um processo de educação, celulite, a gente chama tecnicamente, cientificamente, como a doutora acabou de explicar, de fibroedema geloide. Então, a gente tem uma condição fisiológica aí muito complexa, que se tentarmos tratar absolutamente com equipamento, os resultados não são tão excelentes, não são tão satisfatórios como a terapia manual, como a associação de uma drenagem linfática com terapias manuais, né? Para tratamento de fibrose, a substância fundamental amorfa, lá onde tem o colágeno, elastina, fica gelificada, fica enrijecida, né? É aí que com as traves de fibrose que você explicou, a gente tem os furinhos, as ondulações. Então, assim, a terapia manual é uma terapia não inflamatória, né, de excelência hoje. Então, realmente, eu indico muito a drenagem linfática para o tratamento da celulite, que nós chamamos tecnicamente de fibroedema geloide. Não vai eliminar, não é uma sessão que elimina, porque hoje em estética a gente tem essa fala, né? Elimina gordura, quer dizer, né, tira gordura, tira a celulite. Então, realmente orientar que existe essa questão da prevenção, do tratamento, né? Exatamente. Associado aí dessa disfunção. E aí, a massagem também a gente pode falar relacionada à estética pré e pós-operatório de cirurgia plástica, excelente, né? Hoje sai uma pessoa, um paciente, ele passa pelo cirurgião plástico, o cirurgião plástico explica todo como vai ser o processo e já tem a prescrição para a pessoa ir indo procurando o profissional, às vezes tem até a indicação, né, das terapias manuais no pós-operatório. Quais são? Elenca pra gente, quais são os benefícios da terapia manual no pós-operatório de cirurgia plástica? No pós-operatório imediato, a gente usa a drenagem, né? Porque o objetivo é diminuir o inchaço, porque passou por um processo, vai ter, depois de ter feito a cirurgia, vai entrar no processo ali de cicatrização, de inflamação, proliferação e remodelamento das estruturas que foram lesadas. Então, inicialmente, a gente começa com a drenagem linfática, com o objetivo de reduzir aquele líquido que está acumulado, diminuir o hematoma, acelerar o processo também de cicatrização, de recuperação, né? Evitar também que tenham complicações como as aderências, as fibroses. E depois, assim, num segundo estágio, ali depois de uns 10, 15 dias, eu já começo a entrar também com a massagem terapêutica, que no método Natália Tanaka, a massagem Life, justamente para estimular a organização ali do colágeno que vai se depositar, né? Porque a gente sabe que quando você dá o estímulo mecânico, aquele colágeno se deposita de uma forma mais organizada e fica, né, uma cicatrização lá, um tecido com uma aparência melhor, sem cicatriz hipertrófica, né? Sem complicações ali. Essa fase que a doutora está citando, ela de remodelamento do colágeno, queria alertar que ela vai em até 2 anos. E aí eu fico bem preocupada, porque quando um paciente, ele se submete a um processo cirúrgico, ele entende que ele vai fazer um programa fisioterapêutico de pós-operatório,
quando ele vê que ele está com dreno, que ele está roxo, que ele tem hematoma. No entanto, deveríamos ter a consciência, e aqui fica o nosso papel de educação, né, nesse sentido, de que até 2 anos esse colágeno está sendo remodelado. Então, muitas vezes a pessoa fica lá 4 meses apenas cuidando do seu corpo, para de fazer as terapias manuais e de tratamento estético, e daí vem uma fase tardia. Aí vem fibrose, nodulação, perda de movimento, dor, né? Dificuldade para movimentar, sente fisgada. Aí fala que não está tão satisfeito com o resultado, porque fala, poxa, eu imaginei que ia ficar, no começo ficou bom, depois agora olha como é que eu estou. Então, acho que é fundamental a gente tocar nesse assunto de que todo esse trabalho que você acabou de dizer sobre a manutenção e o tratamento dessa fisiologia, ele tem que ser feito a longo prazo, não é, doutora? Eu tenho, inclusive, o caso de uma paciente que ela fez uma abdominoplastia, e aí é isso, fez o pós-operatório aí, né, até melhorar o que é visível lá, diminuir inchaço, edema, parou. E muitas vezes o paciente não recebe essa orientação. Então, não é só descaso do paciente. Os profissionais têm que ter essa responsabilidade de conscientizar também os pacientes. E aí, depois de uns 2 anos que ela já tinha feito a cirurgia, ela começou a sentir muita dor abdominal. E aí, o paciente pensa o quê? Foi lá no ginecologista ver se é útero, não era nada. Foi no gastro para ver se era estômago, intestino, urologista, ver se é bexiga, fez todos os exames, não tinha nada. Aí o médico falou assim, então provavelmente deve ser uma síndrome do intestino irritável. Vamos começar a tomar medicamento, e aí toma o medicamento, tira a dor, né? Mas aí cada vez que ela comia, o fato de estufar, ela tinha dor. Então, aí começou a cortar a lactose, começou a cortar isso, vamos ver, começou a cortar tudo. Ela não conseguia colocar calça, com nada que tivesse cos, botão, porque a calça encostava que ela tinha muita dor. Aí ela chegou para mim para tratar um tornozelo que ela tinha torcido, depois ela tinha uma dor no ombro. Aí a gente tratou tudo. Ela virou para mim e falou assim: ai, que pena que não tem massagem para síndrome do intestino irritável, porque eu tenho uma dor aqui que não tô suportando. Aí eu falei para ela, deixa eu tocar aí pra gente ver o que pode estar acontecendo. Quando eu toquei o abdômen dela, aqui nessa região a gente tem um músculo, chama ilio-psoas. Ele sai lá da coluna lombar, ele vem aqui pra frente e se insere no quadril. Quando eu toquei nesse músculo, tava duro, igual uma pedra. Na hora que eu toquei, ela falou assim, pelo amor de Deus, essa daí é minha dor. E aí, e até eu não sabia de todo esse histórico. Aí eu fui, né, colhendo lá as informações, né, do caso dela. E o que a gente identificou? Por conta do processo da cirurgia, ao longo do tempo tem essa cicatrização, foi formando essa aderência, essa fibrose lá, porque corta tudo aqui, né? E aí foi tendo essas aderências e isso acaba contorcendo lá, pressionando os nervos, formando nódulos. E isso estava causando a dor. Em média, quanto tempo já tinha de pós-operatório? Já tinha quase uns 2 anos, mais ou menos. Isso é muito interessante a gente comentar, porque mostra que se você fez cirurgia plástica, interrompeu antes dos 2 anos, por 4 meses, ficou com aspecto inestético tardio, ainda dá para ter uma intervenção, né? Estética, fisioterapêutica, porque no pós-op tardio a gente tem como melhorar esse aspecto com terapia manual. E a gordura? A gordura, o que a gente tem como terapia manual? Você falou muito da modeladora. O que a modeladora, ela traz para a gordura localizada? O próprio nome diz modela. Isso. Modela e faz o que no tecido adipositário? Então, como a gente, acho que já tinha comentado aqui, a massagem modeladora com os estímulos que a gente dá, manobras vigorosas, repetitivas, a gente não vai quebrar a célula de gordura, né? E fazer essa célula de gordura desaparecer. Quem dera, né? Pois tão fácil pois assim, né? Mas a massagem modeladora, associada a produtos com princípios ativos, né? Ela vai
estimular ali, aumentar o metabolismo, a circulação, para acelerar o metabolismo. Eu acho que... E modela, né? E existe um reposicionamento dessa gordura, assim? Ô, Cris, você acredita que a gente consegue mobilizar células de gordura? É possível mobilizar? Então, porque ela é mais solta, né? Na hora um eu vejo, mais... assim, com associações, então a manta térmica, radiofrequência, como a gente emulsifica um pouco o conteúdo interno do adipócito, associado eu vejo que modela, mas eu vejo que volta. Não é assim, você não acha que é efeito mais Cinderela. Você não acha que é mais líquido que mobiliza? Mobiliza líquido, porque modela a gente vê um resultado pouquinho. de drenagem linfática em uma sessão, assim. Aí a drenagem, e aí ela dura quanto? Mas a da gordura... Ela volta, aquele resultado que a gente vê, assim. A gente vê muita região de abdômen, né, normalmente. Na drenagem inclusive, linfática... você não consegue pôr umas imagens aqui na tela, né? Teria que eu vi uma imagem sua, mas o pessoal pode entrar no seu Instagram. Isso, entra. Que a gente vê um resultado que fantástico, assim, em uma sessão. O que se volta ou não volta, eu acho que vai depender assim, ó. Se você alimenta a sua alimentação, se você consumir alimentos inflamatórios que tem muito líquido, vai voltar. Se não fizer exercício físico, roupa vai apertada. Mas a indicação seria de quanto, assim? 2 vezes por semana? Qual que seria a indicação da drenagem? Eu indico para os meus pacientes, aí a Cris também pode falar mais, assim. Se eu quiser agendar, eu vou agendar, sim, uma vez por semana, 2 vezes por semana. No caso para uma manutenção, para o dia a dia, uma vez na semana. Até porque a gente tem que ver assim, a rotina do paciente. Diferente do pós-operatório. Diferente de um pós-operatório, de uma situação mais específica. Então, num pós-operatório, eu atendo pacientes às vezes dia sim, dia não, nas primeiras semanas. Depois a gente vai espaçando. Mas para manter no dia a dia, manutenção uma vez por semana é o ideal. E associado a uma alimentação equilibrada, prática de exercícios porque físicos. Porque manter o resultado de uma drenagem linfática é multifacetário, né? É diferente. E da gordura, eu até voltando aí nessa questão, eu vejo que modelar reduz a medida, mas eu vejo que ela não se mantém. Tipo, no dia seguinte ou 2 dias depois, quando o paciente comparece, pode ser que, claro que vai depender de idade, esses fatores todos que a gente conversa, hormônio, alimentação, enfim. Eu vejo que às vezes o resultado, ele não se mantém. Por isso a necessidade de uma programação terapêutica e evidência científica, né? Precisamos ter artigos científicos sobre, a longo prazo, o que acontece com essa modelagem, né? Porque estudos transversais, então, hoje eu mensuro, a gente entende que sim, reduz, modela, diminui a medida, mas essa manutenção desse resultado é que a gente ainda tem esses questionamentos, né? O que você acha que acontece com essa gordura, né? Sim. E a questão, a gente fala muito de corporal, né? Quando a gente fala de massagem, mas tem o facial também, né? Sim. Tem uma questão muito interessante na massagem facial. Você tem experiência com massagens faciais? Eu acabo atendendo menos o facial, né? Eu atendo facial muito pós-operatório. Pós-operatório, né? Pós-operatório de cirurgia plástica. E na parte de dor, essa parte de ATM, né? Cefaleia. Eu vejo muito de efeito lifting. Porque quando a gente faz um reposicionamento, um relaxamento da musculatura, então eu tenho tanto a parte miofascial, né? Para face, é que miofascial parece que é facial, não, é da fáscia, né? Mas eu vejo reposicionamento, efeito lift, teve até uma tese de doutorado que a doutora Flávia defendeu, e eu fui uma das co-orientadoras, foi pela Unesp de Araraquara. Ela fez massagem lifting. E eu me lembro que um dos avaliadores da banca falou, doutora, a senhora me garante que não teve procedimento estético injetável? Porque teve um resultado muito bom. E não teve, né? Isso a própria doutora Flávia relatou. Não, os pacientes não fizeram procedimentos injetáveis. Sabe o que foi? Terapia manual
cosmético e eletroestimulação muscular. Então, a gente pôde ver, Gi, um efeito, porque assim, quantas pessoas têm contraindicação? Ah, eu tenho diabetes, eu tenho uma doença cardíaca, assim, várias contraindicações absolutas para procedimentos injetáveis e que a terapia manual, ela pode ter um efeito muito interessante no rejuvenescimento, na redução do edema, né? Na prevenção do envelhecimento. Prevenção, né? Hoje a gente fala do pro-age, a gente não fala mais de terapia anti-age, porque não tem como brecar o envelhecimento. Então, a gente fala muito de pro-age, então muito bom, né? A sua lembrança aí bem lembrada. Eu tenho muita retenção de líquido, né? E eu sinto que eu tenho na face também. Principalmente a gente tem aquelas bolsas ao redor dos olhos, assim. Eu tenho também. Eu sinto que quando a gente faz uma drenagem e vem pro rosto também, eu sinto um resultado fantástico. Melhora o contorno, assim, melhora, né? e a gente se sente mais leve num geral. E eu incluo o rosto nisso também. Porque... Eu posso repetir tema de podcast aqui? Eu ganhei um presente da Gisela, que foi um óleo maravilhoso, com princípio ativo, que a gente já falou. Depois, quem tiver curiosidade, vai assistir um dos episódios que a gente falou do bacuchiol. Procura aí no nosso YouTube, nosso Instagram. Já falei de bacuchiol, já falei desse olhinho da MyCode. E veio junto um mimo, que eu olhei e falei, que mimo delicioso, um guachá. E aí, que eu me descobri com esse guachá, porque eu usava o óleo para deslizar e eu fazia, né, de vez em quando ainda consigo fazer, sabe, no meu autocuidado, a massagem no sentido das fibras de colágeno e elastina, no sentido da drenagem linfática. E então eu gostaria de relembrar aqui a possibilidade da automassagem. Exato, sim. Né? Então eu consegui fazer a minha automassagem com guachá, com um veículozinho assim que fazia a promoção do deslizamento. E que eu gostei bastante do resultado. Doutora Natália, é possível indicar automassagem para os pacientes? Sim, é possível. Dependendo da finalidade, da localização, né? Então, por exemplo, nessa parte facial, né? Fazer esses movimentos sempre de dentro para fora, de cima para baixo, né? Sempre levando para fora e para cima. Né? De baixo para cima. E, de baixo para cima, de dentro para fora, né? Sempre nessa direção. Por conta, né, que você falou aqui do sentido dos vasos linfáticos. Então, sempre levando para lá. Até mesmo pernas dá para fazer. O que é um pouco mais difícil seria a automassagem para dor. Sim. Aí essa eu acho que é um pouquinho, a não ser às vezes aqui assim você consegue ir palpando, relaxando. Mas é diferente mesmo. Mas quando envolve uma musculatura mais profunda, fica agora a gente pode aproveitar para passar um cosmético já com esses princípios de automassagem. Então, papada, né? A gente que for aplicar já pensar nesse sentido, né? Esse aspecto no pescoço, que a gente tem uma queixa muito grande, né? A gente pode sustentar aqui a pele do pescoço e vai passar o creme fazendo a massagem, né? Sempre de baixo para cima, né? E do meio para a lateral. Então, a gente já pode, no nosso skincare, utilizar desse momento para promover um autocuidado e melhoras fisiológicas com o próprio toque e o dermocosmético, né? Massagem no abdômen, para quem tem intestino preso, por exemplo, pode, né, aplicar aqui fazendo movimentos no sentido horário ao redor do umbigo. Sentido horário, hein, pessoal? Se fizer ao contrário, o bolo fecal, que é o cocôzinho, as fezes, vão voltar para trás e não ir para o caminho certo, né? É isso aí. Então, essas são algumas dicas que a gente está aqui hoje falando, né? Sobre a importância da terapia manual.
Pessoal, estão gostando das nossas pautas? Eu queria aproveitar para te convidar para curtir o nosso canal Beleza na Lata, compartilhar com quem você acha que precisa escutar sobre essa temática que é massagem e aproveitar para clicar aí no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo no canal, os nossos lançamentos são sempre às terças-feiras, mas sempre que tiver um vídeo novo e você clicou ali no sininho, você vai receber esse conteúdo, um aviso aí no YouTube, mas tem também o Instagram. Espero que vocês estejam gostando, né? E aí, doutora, quando a gente fala de terapia manual, aonde mais pode ter a massagem além do rosto, do corpo? Existe crânio? Existe massagem no couro cabeludo? Sim, no couro cabeludo a gente, né, estimula a circulação no local. Então, por exemplo, quem faz esse tratamento, né, aplicação de substâncias, a massagem vai ajudar a absorver melhor aqueles produtos. Fora que a gente tem, né, os receptores aqui, os pontos, né, que são pontinhos pressiona lá e parece que relaxa o corpo todo, né? Sim, sim. Questão de atividade física, assim, uma pessoa que pratica uma atividade física mais intensa. É interessante antes ou depois, assim, preparar essa musculatura para, vamos supor, uma maratona, faz antes ou faz depois? Então, faz os dois. A gente tem, né, por exemplo, no método Natália Tanaka, eu tenho a massagem fit, que ela tem essa finalidade desportiva e que ela é aplicada tanto pré-treino ou competição, quanto pós-treino ou competição. Então, no pré-treino, a gente vai melhorar a flexibilidade lá da musculatura, vai estimular mais a circulação para chegar mais oxigênio, nutrientes, para melhorar o desempenho, que interessante, né, da prática. Né? Muito legal. E aí, quando é no pré-treino, a gente usa alguns olhinhos específicos para isso, para causar lá uma vasodilatação. E no pós-treino, aí a gente já aplica com a finalidade de remover o ácido lático, para evitar dores tardias, evitar contratura, nódulos de tensão, lesões, né? Sobrecarga sobre as articulações, porque se o músculo fica encurtado, ele tensiona o tendão, que tensiona lá a articulação e pode causar lesão. Que a gente costuma ver muito em jogador de futebol, né? A gente vê muito, né? Mas a gente só vê o pós, porque o preparo deles a gente não vê, né? Então, que interessante, legal. E então a gente vai procurar por isso. E quando a gente fala de massagem, a gente estava perguntando aqui do pré e pós-treino, a massagem, ela tem um benefício que é relaxar, né? Mas eu posso fazer massagem na hora do almoço, por exemplo, e depois ir trabalhar? Que consegue reverter... não dá sonolência, né? Eu já recebi massagem terapêutica e não entrei num sono REM à tarde. Consegui, como você falou, centrar o meu mental para ter uma produção. Eu queria que você falasse mais, porque senão todo mundo acha que tem que fazer massagem 7 horas da noite para poder ir dormir, né? Eu acho que tem que... Massagem relaxante. Eu acho que vai ter que adequar a disponibilidade de cada paciente e preferência também. Sim. Então, eu tenho pacientes que gostam de receber a massagem mesmo que relaxante no período da manhã, porque aí vão trabalhar bem, dispostas e mesmo assim vai ter o efeito à noite de dormir bem. Sim. Já tem outros que preferem no horário do almoço, até porque é o horário que tem disponível na agenda. Tem gente que já gosta de receber à noite, né, depois que sai do serviço. Independente do horário, ela vai promover os efeitos, o paciente vai ter o benefício, né? Aí vai acho que da preferência e da disponibilidade do paciente e do profissional de casar tudo isso. Nesse do horário do almoço, a correlação com a alimentação. Quanto tempo antes eu tenho que esperar, né, me alimentar, me organizar para depois receber qualquer tipo de massagem? Eu acho assim que 1 horinha, né? Pelo menos 1 horinha depois de ter feito a alimentação para não chegar com, né, naquelas horas lá que o organismo tá focado em fazer o fluxo sanguíneo tá anatomicamente está ali no estômago para digestão, no estômago e intestino, né, delgado. Isso. Dentro do seu método, o que você teria? Você já falou da esportiva, teria outros métodos para dor? Então assim, ó, o método Natália Tanaka, eu falo assim, ó, não é só mais um curso, porque eu vejo que os profissionais vão, assim, buscando cursos e mais cursos, só que a hora que cai no mercado de trabalho tem uma grande dificuldade em
trabalhar, crescer, prosperar. Quando eu criei o método Natália Tanaka, ele foi baseado em toda a minha experiência, as minhas dificuldades e nos erros que eu cometi que me custaram muito tempo e dinheiro, né? Então, ele é um método porque, além de eu ensinar toda essa parte de raciocínio clínico, ou seja, avaliar, diagnosticar, tratar, ensinar toda a parte de anatomia, fisiologia, patologias, as técnicas de tratamento. Então, são 4 técnicas. A massagem soft, com finalidade relaxante, a life, com finalidade terapêutica, a fit, com finalidade desportiva, e a detox, com finalidade drenante. Então, além de eu ensinar toda essa parte de teoria e prática para, né, colocar a mão na massa e tratar o paciente, no método eu ensino marketing, então como divulgar o seu serviço tanto através de redes sociais como offline também, eventos, parcerias, Google Meu Negócio. Eu ensino vendas, que é, o paciente te liga, quero fazer massagem, quanto custa? Que hora você tem? Como é que você aborda essas pessoas para converter esses interessados em pacientes? Aí eu ensino gestão, desde precificar, calcular pro labore, separar pessoa física e jurídica. Nossa, né? Que completo, que legal. Finanças pessoais, que já é pensando assim, conforme os profissionais vão tendo retorno, a gente tem que pensar em como investir para o nosso futuro, né? Porque profissional liberal não adianta ficar contando com a aposentadoria. Acho que hoje em dia ninguém pode contar muito com a aposentadoria. Então, eu ensino como investir no futuro para que lá na frente tenha uma renda passiva e não dependa mais do esforço físico, né? Para ganhar, para pagar as contas. E, por fim, a mentalidade. Porque o que eu vejo é que tem muitas pessoas talentosas, mas que elas ficam bloqueadas, elas não conseguem dar o próximo passo por bloqueios, traumas, medos. Tenho medo de gravar um vídeo, porque o que as pessoas vão falar? Eu me sinto insegura cada vez que o paciente vem e me questiona alguma coisa. Eu não consigo cobrar porque eu acho que eu não mereço. Então, são pensamentos sabotadores, né? Isso, que está muito relacionado às vivências, né? E a gente aqui no Brasil, a maioria das pessoas vem de uma situação assim de muita escassez, então vem carregando, ter dinheiro não traz felicidade, né? E aí, se elas não quebrarem isso, elas não conseguem prosperar. Então, poxa, que legal, me passou pela cabeça assim, a pessoa pode começar do zero, né? Literalmente do zero. Ela pode vir do zero, ela vai receber toda a bagagem. E sem que legal. custo, né? Monta algum na minha área que eu vou fazer, porque agora eu não consigo mudar tudo, entendeu? Eu já tô no meio do caminho de alguma coisa. Porém, se você montar um na minha área, eu te agradeço. Tô precisando de várias coisas aí. Doutora, queremos agradecer. Quer pontuar mais alguma coisa, Gi? Não. Quero que ela volte, pois né? Vamos combinar mais pautas. Queremos agradecer aí a sua presença, por estar aqui conosco no Beleza na Lata, compartilhando seu conhecimento. Quer passar alguma dica? Quer passar alguma fala final para o pessoal? Para quem quiser me acompanhar, pode entrar lá no Instagram, Natália M. Tanaka, que diariamente eu estou postando conteúdo lá para ajudar, dar dicas aí, tanto para você que é profissional, que trabalha com massagem, que quer trabalhar com massagem, ou mesmo para você que tem dores, né? Seja dores físicas, emocionais, estéticas, é só acompanhar lá. Quero agradecer muito, viu? Foi uma delícia estar aqui hoje com vocês, debater esse papo. Eu adorei te conhecer, eu quero te parabenizar, assim. Eu achei trabalho fantástico o seu trabalho. Muito parabéns, sério. Uma profissional muito legal. E formando pessoas, né? Dando oportunidades. Isso é fantástico. Parabéns. São histórias incríveis, sabe? De pessoas que estavam passando fome, pessoas que estavam no ponto de tirar a própria vida. Imagino. E que a partir, né, do método, hoje são empreendedores aí, super bem-sucedidos. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Beijo. Obrigada. Pessoal, acompanha a gente aí, mais temas muito interessantes para vocês aqui. O nosso objetivo é falar na lata, trazer convidados que tenham correlação, né, com a temática beleza, não necessariamente estética, ou seja, ter saúde mental é estar bonito, né, estar bem, estar de bem com a vida, com o corpo.
Receber massagem é estar bem. Então, tudo que a gente tem relacionado à beleza, nós vamos falar aqui com você na lata. Eu, doutora Cristiane Sonsino e a Gi. E a doutora Gisela Coan. Então acompanhe aí que toda terça-feira à noite nós temos vídeo novo no nosso canal. Um grande abraço para vocês, até o próximo. Beijo, até o próximo.